uma honra receber o convidado especial, o senhor Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque, renomado economista com graduação, mestrado e doutorado em economia pela Harvard University. Ele possui vasta experiência como professor titular e vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, ocupou importantes cargos públicos, foi secretário especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, presidente da Financiadora de Estudos e Projetos FINEP, secretário de Finanças do município de São Bernardo do Campo, secretário de Planejamento do município de São Paulo, secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo e subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado de São Paulo também. Foi vereador e deputado federal. Tem experiência na área de economia, com ênfase em política fiscal e tributária do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: imposto único, economia, economia brasileira, tributação e finanças públicas. Senhor Sintra, prazer estar aqui conosco. Bom, então, queria, antes de mais nada, cumprimentar a todos, agradecer aí pelo convite, cumprimentar o presidente Paulo pela gentileza de me receber hoje aqui. Cheguei com bastante turbulência, se tivesse sabido que ficou à noite preocupado com o voo, nem teria vindo, viu? Eu não sabia disso, achei que estava tudo muito tranquilo. Mas estamos aqui e é uma satisfação, uma alegria muito grande. Eu vejo que tem muitos professores, colegas meus aqui presentes, né? Provavelmente economistas também. Eu sempre me lembro daquela história, né, de uma pessoa que estava andando num desses balões de ar quente, lá na Turquia, balões. Ele subiu muito, estava lá passeando. Quando ele se perdeu, não conseguia mais se identificar onde é que ele estava no solo, até que ele vê uma pessoa andando de bicicleta. Ele abaixa o balão o máximo que pode e pergunta para o cara lá embaixo: onde é que eu estou? O cara olha para cima e fala assim: só está no balão. Aí ele diz: aquele cara lá embaixo é um economista. E os economistas sempre dizem coisas muito precisas, mas absolutamente inúteis. Então, eu espero não fazer esse papel hoje aqui, porque eu quero falar até menos como economista e mais como uma pessoa vinculada à gestão pública, que teve uma participação política e que entende que a questão tributária, ela, diferentemente do que os economistas pensam, não é um algoritmo. A questão tributária não é uma coisa que simplesmente se copia de outro país, se tira de um livro-texto e simplesmente se implanta como se fosse um produto tirado de uma prateleira. Tributação é muito diferente, é uma construção social. Tributação depende, sobretudo, das instituições, das circunstâncias específicas de cada país aonde a reforma ou o sistema tributário será implantado. Depende também, evidentemente, de direito, de questões econômicas, mas não é um monopólio dos economistas, como eles gostam de acreditar. E a nossa reforma tributária, eu lamento muito dizer, ela está sendo monopolizada por um pensamento econômico formal, teórico, e se construiu um sistema que, quem sabe, seria até elogiável do ponto de vista formal, mas é um projeto de laboratório, que vai ter muita dificuldade na sua implantação prática e nas consequências que advirão desta reforma. E é isso que eu gostaria de abordar aqui com os senhores hoje. Falar menos de economia, quem sabe menos de direito tributário, mas os impactos que esse projeto poderão ter no país, as dificuldades que serão enfrentadas. E eu vou dividir a minha fala aqui, e eu escrevia isso rapidamente quando estava sentado lá fora, em quatro pontos, em quatro aspectos. Primeiro, eu quero fazer um brevíssimo histórico, né,
da reforma. Quanto tempo eu tenho, presidente? Eu que o senhor quiser. O almoço vai esfriar, não tem problema. Nossa fome de saber é maior. Obrigado. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a questão histórica, dar um panorama, né, acerca do debate da reforma tributária no Brasil, que se arrasta há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Depois eu quero falar alguma coisa sobre o método da reforma tributária, sobre o procedimento que nós estamos adotando nesta reforma tributária especificamente. Terceiro aspecto, os problemas que poderão advir desse modelo tributário que se pretende implantar. E, finalmente, sugerir alguns caminhos que poderiam melhorar ou, quem sabe, aperfeiçoar a reforma tributária do estágio em que ela se encontra até o seu final, né? Bom, começando pelo começo. A reforma tributária é uma coisa que vem sendo discutida desde a Constituinte de 88. A Constituição de 88 estabeleceu que 4 anos depois, ou seja, em 92, haveria uma revisão de vários capítulos da Constituição. Um deles era o capítulo tributário. Havia uma expectativa de que 4 anos depois ele seria revisto, e tanto que o presidente, então, na época, o presidente Fernando Collor de Mello, convocou uma comissão no ano de 1991. A revisão deveria ocorrer em 92, presidida pelo professor, meu colega na Fundação Getúlio Vargas, o professor Ariosvaldo Matos Filho, que com certeza vários dos senhores conhecem. Ele presidiu uma comissão que apresentou um relatório. Esse relatório previa, né, algumas alterações no modelo tributário implantado pela Constituição de 88. Infelizmente não. Quer dizer, os fatos, né, evoluíram de tal forma que esse projeto acabou nem sendo enviado ao Congresso Nacional por força do impeachment do presidente. O projeto foi engavetado, porém, as suas principais linhas foram assimiladas por aqueles que discutem a reforma tributária e vem sendo apresentado, essas linhas vêm sendo apresentadas a cada 4 anos nos últimos 30 anos. Todo governo que chega propõe uma reforma tributária. E com variações pequenas, esses projetos são permanentemente reapresentados, mais ou menos com a mesma característica, né? E ela se resume no seguinte: o que se busca é primeiro, uma reforma do sistema tributário concentrada nos tributos sobre consumo, nos tributos sobre circulação ou nos tributos sobre produção, o que é uma primeira fraqueza de uma reforma tributária. Reforma tributária, como eu disse, é um tema complexo que envolve uma interdisciplinariedade muito grande e ela, por definição, necessita sempre uma visão sistêmica e não uma visão setorial ou isolada. As reformas tributárias, quase todos os projetos de reforma tributária que vêm sendo apresentados, como eu disse, a cada 4 anos, eles se concentram na reforma dos tributos chamados tributos sobre consumo, ou seja, IPI, a PIS/COFINS, que em realidade era para ser um tributo sobre faturamento, mas que foi desvirtuado, se transformou no Imposto sobre Valor Agregado Federal, que é o PIS/COFINS, o ICMS e o ISS. São 5 impostos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E todos esses projetos, eles basicamente buscam a unificação de todos esses tributos em apenas um. Isso não tem dado certo ao longo de 30 anos. A pergunta é por quê? Qual é a dificuldade que o Brasil tem tido em avançar numa reforma tributária como essa? Em primeiro lugar, como eu falei, a falta de visão sistêmica. Quando se mexe numa parte do sistema tributário, é muito comum que outros pedaços tenham também que ser alterados, ou para compensar, ou para complementar, ou para sanar algumas distorções
que, quando se mexe em apenas um tributo, naturalmente gera no resto do sistema. Então, quando se faz uma reforma tributária pontual, trabalhando num projeto, numa forma de tributação, isoladamente, sem um master plan que diga qual é a reforma global que se pretende, é muito difícil que as coisas caminhem adequadamente. Portanto, essa é a primeira grande crítica que eu faço a todos esses projetos que, historicamente, vêm sendo apresentados ao longo dos últimos anos. Tratam especificamente sobre os tributos sobre a produção, pouco falam dos outros tributos, sobre patrimônio, sobre renda, e, nesse sentido, acabam gerando problemas que são de difícil solução caso não se tenha uma possibilidade de mexer nos outros tributos. E eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Outra característica interessante que vale a pena mencionar, falando, digamos, para criar o pano de fundo dentro do qual essa reforma tributária está sendo discutida, é a característica brasileira, que é muito sui generis. Primeira coisa, hoje se apresenta a reforma tributária como se fosse a implantação de um tributo moderno, usado por 160 países do mundo, que é o chamado Imposto sobre Valor Agregado. Como se isso não existisse no Brasil. Pelo contrário. Nós somos um dos primeiros países no mundo, se não o primeiro, a introduzir um imposto sobre valor agregado de forma ampla. O Brasil foi o primeiro, em 1965, na reforma tributária comandada pelo Bulhões e por Roberto Campos, 1965, e que depois gerou o Código Tributário, feito pelo professor Ulloa Acanto, aqueles grandes tributaristas, Rubens Gomes de Souza. Isso começou na década de 60. Só a França tinha tido uma pequena experiência com tributo sobre valor agregado. Então, é uma mistificação quando se diz nós estamos introduzindo um tributo 5.0, um tributo moderno. Não é verdade. O Brasil foi o primeiro país a introduzir IVA no mundo de forma ampla. Um dos primeiros. E, na época, era o estado da arte. Os países da Europa, depois, ao longo da década de 70, 80 e 90, que começaram a adotar em massa uma tributação sobre valor agregado. Como nós já tínhamos. Aonde? No ICMS e no IPI. São dois impostos sobre valor agregado que existem no Brasil desde a década de 60. Então, não é novidade. Mas aí vem a pergunta, mas então, por que ele precisa ser reformado? Se nós já temos um IVA. Bom, essa é uma primeira das justificativas da necessidade de uma reforma. Como eu disse, o ICMS e o IPI, quando foram introduzidos no Brasil, eram o estado da arte. Eram tributos modernos. O Brasil inovou quando introduziu essa forma de tributação. Só que isso faz 70 anos. E o que aconteceu ao longo desse período? Houve um processo natural de entropia, aonde o próprio funcionamento do sistema vai se degradando paulatinamente ao longo do tempo, sem que ele sofra as reformas pontuais necessárias para mantê-lo em pleno funcionamento. Isso aconteceu. Então, primeiro, não é verdade que nós estamos introduzindo uma grande novidade no sistema tributário. Não. Nós estamos aperfeiçoando o projeto da PEC 45, aperfeiçoa e altera, de certa forma, como nós vamos ver daqui a pouco, o funcionamento de um modelo que já existe no Brasil, mas que sofreu ao longo desses 60 anos várias tentativas de reformas pontuais, casuísticas, oportunistas, que acabaram
deteriorando profundamente o sistema, a ponto de, é verdade, nós termos um sistema tributário absolutamente disfuncional, ineficiente e, de certa forma, altamente oneroso para o país, o que nos faz perder muita competitividade e produtividade. Então, a primeira observação é essa. Isso me leva à seguinte conclusão. Nós não precisaríamos fazer uma reforma tributária que literalmente coloca o nosso sistema tributário existente de pernas para o ar, como é a PEC 45. O que nós deveríamos ter feito, e é possível ser feito, seria uma reforma do sistema infraconstitucional, pontual, através de legislação ordinária, que permitiria melhorar o IVA que nós já temos, sem se colocar tudo de pernas para o ar como está sendo feito, criando problemas políticos, econômicos, empresariais enormes, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, a primeira grande crítica que eu faço à história do sistema tributário brasileiro é que, com relação ao método, que é o segundo aspecto que eu quero tratar com os senhores, o método não é correto. Nós não estamos criando nenhuma descontinuidade no nosso sistema. O que nós deveríamos ter feito, pelo contrário, é mantendo a continuidade e, ao mesmo tempo, ir aperfeiçoando um sistema que nós temos e que funcionou muito bem ao longo dos últimos 70 anos. Virou uma moda dizer que nós temos o pior sistema tributário do mundo. É verdade. Pode ser. Acho que existem piores. Mas não discuto isso. Agora, dizer que ele sempre foi ruim não é verdade. É um sistema que se ajustou muito bem à configuração política e institucional do Brasil, que nos permitiu crescer a altas taxas durante vários períodos na nossa história. É lógico que agora é um sistema ruim, ele se deteriorou, mas isso não quer dizer que nós devemos jogá-lo fora e substituir por uma coisa nova que nós não conhecemos, que é o que se pretende fazer nessa reforma tributária. Terá o Pacto Federativo Brasileiro. O risco é gigantesco. Não é à toa que o Senado está se rebelando contra isso. Está vendo as suas competências serem usurpadas por um modelo tributário que delega a um tal Conselho Federativo, composto por indicados da estrutura de gestão, auditores fiscais de municípios e estados, prerrogativas que, teoricamente, numa federação, competiriam ao Senado Federal. Então, vejam, este modelo está, de fato, criando uma ruptura com relação à nossa tradição federativa. E isso não acontece impunemente. Outra característica importante que eu gostaria de apontar nessa de 3 andares. E por isso é que lá atrás não criaram um IVA único, que eles querem fazer agora. Por que não criaram um imposto sobre valor agregado único, como se pretende fazer agora, juntar tudo num só? Porque a nossa Constituição prevê autonomia em 3 fatias, em 3 patamares. Por um lado, essa é uma característica inapelável, é a nossa realidade. Não adianta a gente querer dizer que o nosso país não é assim. Ele é assim. Desde 1891, na primeira Constituição brasileira, o modelo federativo foi adotado e é implantado. Acabou, ponto final. Esse é um dado do problema. Não é uma reforma tributária que tem competência de alterar o modelo federativo brasileiro, como pretendem. Mas, ao se ajustar a esse novo modelo, o sistema tributário cometeu um pecado capital. E esse pecado capital é uma das justificativas para o modelo que se pretende agora com a PEC 45. Ou seja,
se compartilhou o IVA em vários níveis. Então, nós criamos um imposto sobre valor agregado, que é o IPI, que deveria incidir sobre a indústria, que ficou sob competência da União, o ICMS, que é um imposto sobre valor agregado sobre circulação de bens e serviços de competência dos estados, e se deu aos municípios a competência para tributar o quê? Serviços. Então, vejam, a base tributária de um IVA ideal seria um só, é evidente que seria um só. Mas, para atender ao modelo federativo brasileiro, a Constituição de 65, o regime tributário de 65, fez esta divisão. Uma parte da base a ser explorada pelo governo central, que é o IPI, incidente sobre a indústria, uma outra parte sobre circulação de bens e serviços, que basicamente seria o comércio, deveria ser comércio, mas acabou se ampliando e tributando tudo, e a outra parte de serviços ficou para os municípios. Só que serviços, há 60 anos atrás, era uma base tributária paupérrima. O que era a prestação de serviços há 60, 70 anos atrás? Manicure, engraxate, sei lá. O serviço não era nada. Hoje, qual é a base tributária moderna, tecnológica, de crescimento? Serviço. Quer dizer, a circunstância histórica fez com que o que não valia nada há 70 anos atrás e foi dado aos municípios, para que eles tenham uma base tributária própria, acabou se tornando hoje o alvo de todas as ambições de governo. Todo mundo quer tributar serviço. Essa é a base que está crescendo, essa é a base dinâmica, em expansão, é a base tecnológica do mundo digital. Então, o serviço não é mais engraxate, cabeleireiro, manicure, alfaiate, não é mais isso. O que é serviço? TI, tecnologia, pesquisa, consultoria, direito, engenharia, logística, tudo. Tanto que hoje é até difícil se separar a atividade manufatureira da atividade de serviço, porque o componente de serviço em todas as atividades, inclusive industriais, é gigantesca. O componente de serviço, por exemplo, um veículo que é a matéria-prima de vocês, o que tem de projeto, o que tem de tecnologia, de pesquisa, de logística, de marketing, provavelmente represente uma boa parte do valor agregado. Quando você pega um celular como o seu ali, 99% é serviço que tem lá. É a tecnologia, é a marca, é a inovação. O resto, o material mesmo que tem ali para fazer os chips, o vidro, etc., representa 5% do valor. O resto é serviço. Então, vejam, lá atrás, em 65, o Constituinte deu para o município essa base tributária muito pobre. Deu o osso para eles. Deu o filé mignon, que era a indústria, para o governo federal, e entregou o comércio, que ficava no meio do caminho, para os estados. Mas as coisas mudaram. E hoje, o serviço cresce muito. Daí a resistência dos prefeitos em abrirem mão do seu ISS. Hoje, um dos grandes focos de oposição à PEC 45 vem da Frente Nacional dos Prefeitos, que reúne os 400 maiores municípios do país. E vem, evidentemente, do setor de serviços, que vai passar a ter uma elevação muito grande de sua carga. Então, mas esse pecado capital, que é partilhar a base tributária que deveria ser única, o ideal seria que fosse única. Ela é reflexo da nossa estrutura federativa, que é a nossa realidade. Não dá para mudar. Nós temos que nos ajustar a isso. Por isso é que eu digo, e os grandes defensores de IVAs, eu não sou contra IVA, não. Agora, eu acho que IVA não é a quintessência da modernidade, não é a oitava maravilha do mundo, pelo contrário. É um sistema tributário complexo, difícil, e particularmente difícil em países federativos. Ele tem um DNA próprio para países de organização unitária. Por isso que ele funciona bem na Europa.
Funciona bem na França, funciona bem na Inglaterra, funciona bem em outros países europeus que são estados unitários, onde só existe um nível de governo, o resto são províncias, são regiões administrativas. Quando você tem uma federação com autonomia e competências tributárias específicas, o IVA é muito complexo.